sol se apagou, ali estava morto o Salvador. Seu corpo lá na cruz, seu sangue derramou, o peso do pecado ele levou. Deus Pai o abandonou, cessou seu respirar, em trevas se encontrou o Filho. A guerra começou, a morte enfrentou, todo o poder das trevas vencido foi. A terra estremeceu, o sepulcro se abriu, nada vencerá seu grande amor. A morte deixado, o Rei ressuscitou, ele venceu pra sempre, pra sempre exaltado é, pra sempre adorado é, pra sempre ressuscitou. A terra estremeceu, o sepulcro se abriu, nada vencerá seu grande amor. A morte deixado, o Rei ressuscitou, ele venceu pra sempre pra sempre exaltado é, pra sempre adorado é, pra sempre ele vive, ressuscitou,
Glória a Deus, paz do Senhor, povo de Deus, sejam todos bem-vindos. Hoje é segunda-feira, estamos ao vivo, como vive o nosso Deus. Estamos aqui nos preparando para a leitura do livro, né? Para fazer aqui a leitura do livro. Deixa eu baixar aqui o volume um pouquinho. Isso. Estamos nos preparando aqui, a pastora Salete vai estar fazendo já a leitura do livro. Hoje é um dia especial, o primeiro dia da semana, aonde nós nos preparamos para a semana toda. Aliás, eu não parei sábado e domingo, nós temos trabalhado forte, Deus abriu as portas, é só vitória. E nós temos aqui, hoje ao meio-dia, fizemos o clamor do meio-dia. E agora nós vamos estar fazendo aqui a leitura do livro. E logo em seguida um clamor. Deus abençoe ali a Lucilene, o Dão, né? Sejam todos bem-vindos. Sejam boca de Deus, porta-voz de Deus para evangelizar. Porque sabemos que dias difíceis estão por vir. Dias difíceis estão por vir na nossa nação, né? Quem tem acompanhado e tem visto, há uma tendência forte de um levante para tirar o nosso presidente da república de lá, e isso não é bom para ninguém, porque o povo vai acabar indo para a rua, vai dar bafafá, e isso arrebenta com a economia, com as instituições de um país. Estão querendo deixar as igrejas fechadas, queriam deixar fechada até setembro, imagine só. Então nós temos que estar mais firmes do que nunca. Por quê? Porque Satanás entrou dentro das instituições governamentais, governadores, prefeitos, deputados, senadores, o judiciário, né? E ali dentro eles estão com o poder da caneta, o poder da autoridade nas mãos e fazendo leis prejudiciais à nação, ao povo e principalmente à igreja também. Então eu sei que Deus tem um propósito com isso tudo, tenho certeza disso. Ainda não conseguimos ver lá na frente qual é o propósito de Deus, mas uma coisa eu tenho certeza: Deus não entra em nenhuma batalha para perder, e Deus não vai permitir que o povo seja humilhado, massacrado. A igreja vai prevalecer. Amém? Que Deus abençoe a todos, né? Vamos ficar com uma canção aqui, já a pastora Salete aqui com a leitura do livro. Amém? Deus abençoe e já voltamos. Graças a Deus, já a pastora Salete está entrando aqui. Chame as pessoas, ela já estará agora, a partir de agora, com vocês, ministrando
a leitura do livro. Amém? Deus abençoe a todos. Fique com a pastora Salete. Boa tarde a todos. Um bom início de noite, né? Que todos possam se encontrar com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que os seus lares estejam cheios da presença de Deus e aquilo que lhe traz esperança venha à sua mente. E o que nos traz esperança são as promessas da palavra de Deus. Hoje, na hora de meio-dia, pouco depois, eu escutava sobre algo que os deputados estavam querendo que fosse aprovado para que a igreja voltasse somente no final de outubro. E graças a Deus não passou, né, pastor? Não. Os deputados, por uma questão política, eles queriam que as igrejas ficassem fechadas até 30 de outubro. Então nós podemos ver que essa guerra, ela está a nível espiritual muito, muito forte. Não esqueça de orar pelo teu país, não esqueça de orar pela nossa nação, que Deus tem uma promessa maravilhosa. É uma nação, eu tenho certeza, que vai se sobressair diante dessa praga que está sobre a humanidade. Mas demônios e seus aliados, que são homens também, estão fazendo de tudo para parar a igreja e para destruir esse governo. Nós retemos o poder de Deus. E como o poder de Deus, somente da oração de joelhos na presença de Deus, clamando ao Senhor e chorando. Eu sei que o Senhor vai manifestar aquilo que Ele tem, porque os propósitos de Deus não podem ser destruídos. Ninguém. A porta que o Senhor abriu, ninguém, homem nenhum vai fechar. Mas isso não quer dizer que não vai ter luta. E isso serve para nós. Se o Senhor abriu uma porta para você e se levantou lutas e você diz, mas será que não é Deus? Fique firme. Mesmo que a dúvida, porque a dúvida é a arma de Satanás. A dúvida ele coloca dentro de nós como sentimento. Primeiro vem na nossa mente, depois se torna um sentimento. E esse sentimento se torna em medo. E o medo paralisa. Então, se você tem certeza daquilo que você pediu a Deus está se manifestando, mas também a luta se levantou, fique firme no Senhor. Ele não é homem para mentir. Ele não está nos enganando. Hoje é o 30º dia. E vem com o título, a capacidade está dentro de você. O que nós vamos ler aqui, eu já tive experiência própria. E é uma realidade. Você tem que parar e pensar, começar a pensar o que você está produzindo na sua mente. Ah, mas ninguém está sabendo. Mas é ali que você está produzindo algo. E você pode ter certeza se é bom ou é ruim. Ele vai se manifestar uma hora. Vamos lá? Deus tem pensamentos muito maiores que os nossos e é nossa responsabilidade conhecê-los. Versículo do dia, é o mesmo que terminou ontem. Provérbios 4:23, onde diz, sobretudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as fontes da vida. Provérbios 4:23. Guarde esse versículo. Ore sobre esse versículo, clame sobre esse versículo. Guarde a sua mente, porque o nosso coração está aqui na nossa mente. Porque é ali que procedem tudo aquilo que é bom ou é ruim. Porque dele procede as fontes da vida. Eu gosto muito desse texto que diz que devemos cuidar com tudo o que pensamos. Porque a nossa vida é dirigida por eles. Quero te ensinar algo. Quando estamos aprendendo sobre determinado assunto, e ainda assim permanecemos rodeados de dúvidas sobre ele, significa que isso não dará certo. Preste atenção. Ou seja, não será colocado em prática, não será levado adiante. O nosso relacionamento com Deus é baseado na fé. Ou você ouviu nesse dia? Aqui é uma pergunta. Você ouviu nesse dia? Nós nos relacionamos com Ele, simplesmente, basicamente, pela fé. E por isso não é possível que façamos algo com Deus, por Ele ou para Ele, se não for através da fé. E é por isso que não adianta tentarmos praticar aquilo que temos dúvida.
A dúvida é uma das maiores armas de Satanás, que anula e desafia a nossa fé e não nos deixa compreender os princípios da palavra de Deus. Lançar dúvida na raça humana foi a primeira ação de Satanás, que disse para a mulher que ela poderia sim comer o fruto da árvore proibida. Eva ficou em dúvida e isso a fez pecar. Ter uma mente dúbia e indecisa é um grande problema, porque tudo que não entendemos, e então está claro, e não está claro, jamais funcionará. A dúvida mata a fé e destrói os princípios de Deus. Não permite que creiamos, muito menos entendamos as leis do Senhor. Vamos falar um pouco sobre a lei da atração, que não tem nada a ver com mística, tá? Tem nada a ver com misticismo. A lei da atração é a responsável por tudo que atraímos, e isso acontece através das imagens que armazenamos na nossa mente. Deus nos criou como seres visuais. Tudo que falamos, vivemos, pensamos e ouvimos cria na nossa mente uma imagem. Somos hábeis armazenadores de imagens traumáticas do nosso passado. Guardamos todo tipo de fracasso, de situações mal sucedidas. E o grande problema é que caminhamos sempre em direção a essas imagens no rumo delas. Você já ouviu falar de alguma pessoa muito pobre, que não teve pai, mãe, família, nem oportunidades? Alguém que não teve estudo nem cultura e mesmo assim se tornou um grande empresário, dono de uma grande fortuna ou até mesmo um político de renome? Com certeza você já ouviu alguma história assim. Mas como pode? Será sorte? Será uma predileção do próprio Deus? Como essas pessoas conseguem isso? Através do poder da decisão, que é criado na mente e muda qualquer história. É o poder da decisão que leva uma pessoa a ser focada, a estudar, a querer melhorar de vida e inventar algo que nunca existiu. A mente humana é o maior poder que Deus deu ao homem. Mas as decisões também são baseadas em pensamentos. E é por isso que o que está armazenado nas nossas mentes tem o poder de nos levantar ou nos carregar para o abismo. Há algum tempo atendi no meu gabinete uma pessoa que tinha somente 30% do funcionamento dos pulmões. Mas mesmo assim não aceitava largar o cigarro. Ele foi avisado pelos médicos que seu fim estava próximo, caso não largasse o vício. Mas afirmava que preferia morrer aos poucos e fumando. Essa era uma decisão de morte, que saiu de um pensamento que estava dirigindo a vida daquele homem. A posição que você está ocupando hoje, seja ela de fracasso ou de sucesso, não foi Deus quem te colocou lá, muito menos o diabo, mas foram as suas decisões. Tudo foi criado por Deus a partir da palavra, e as palavras são o reflexo, a materialização dos nossos pensamentos. Mesmo ele sendo Deus e tendo poder absoluto para criar todas as coisas, também usou a fala para concretizar o seu projeto de criação. E nós temos a sua natureza. Em 2 Pedro 1,4 está escrito: pelas quais ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo. Temos promessa para que possamos fazer parte da natureza divina, porque somos a sua imagem e semelhança. E em nós também existe o poder da criação. Preste atenção. Em nós também existe o poder da criação. Pense, quem inventou a luz elétrica? Foi Deus ou foi o homem? E o telefone? O carro? Uma nave para ir até o espaço? O relógio? Deus colocou em nós o poder da criação. E tudo que pensamos podemos trazer à existência. A criação da lâmpada começou na mente do seu inventor. A oração e a fé nascem na nossa mente, mas a doença e a pobreza também. Porque atraímos exatamente o que tem nos dominado mentalmente. Em Isaías 55, 8, 9 diz: porque os meus pensamentos, diz Deus, não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, meus caminhos, diz o Senhor.
Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos que os vossos pensamentos. Deus tem pensamentos muito maiores que os nossos, e é nossa responsabilidade conhecê-los. Na sua palavra ele diz o que gosta, o que não gosta, o que aprova ou não, como nos vê e o que pensa a nosso respeito. E nisso vemos que não somos qualquer coisa, mas temos um propósito, e a natureza divina nos permite criarmos e decidirmos coisas pelas coisas certas através da palavra. Você não é qualquer pessoa, por isso pare de viver uma vida miserável e comece a experimentar o sobrenatural. O que nós lemos hoje, que o pastor Mike foi levado pelo Espírito Santo de Deus a falar, é o que está dentro da nossa mente. Por isso que o versículo do dia comece sobre tudo que se deve guardar. Guarde o teu coração, os teus pensamentos, porque dele procede as fontes da vida. Em questão de 5 minutos, me permite dar um testemunho, porque esse eu vivi na minha casa. Quando eu tive a minha filha aos 27 anos, eu, inconsciente, porque eu não tinha uma casa própria, meus pais não tinham uma casa própria, eles não tinham herança para me deixar. E aquilo sempre me fez falta. E eu comecei a gerar na minha mente, dizendo que até os 40 anos de idade, se eu tivesse uma casa própria, o Senhor poderia me levar embora, porque a minha filha então ficaria com algo, ela não seria dependente de aluguéis por ali, eu deixaria algo para ela. Lembre-se, eu tinha 28 anos de idade, e eu constantemente na minha mente vinha aquilo, e eu orava a Deus. Pensa, eu falava comigo mesmo, eu dizia, se aos 40 anos eu tiver a minha casa própria, então o Senhor pode me levar embora, porque a minha filha vai ficar amparada com o bem. Eu gerei, eu criei isso dentro de mim. Só que dos 28 aos 40 foram 12 anos. No dia 3 de maio eu fiz 40 anos. Daquele ano, né? Agora já se passou mais um tempo. Quando eu fiz 40 anos, no dia seguinte eu fui levada ao hospital. Eu tive uma gestação e eu perdi essa criança. Eu voltei para casa e eu retornei ao hospital, então agora foi com algo muito grave. Eu precisava entrar para uma cirurgia de emergência, porque se estourasse dentro de mim o que aconteceu, me levaria a óbito. Todos esses anos. Anos. Se eu tivesse a minha casa própria, o Senhor poderia me levar embora. E eu já tinha minha casa própria. Eu já tinha, na verdade, 2 casas. Então o Senhor veio cobrar de mim isso. Na verdade não foi Deus, foi as minhas palavras que deram autoridade para que a morte viesse me cobrar isso. E eu naquela madrugada acordei o meu esposo e eu disse, eu preciso renunciar e você precisa orar comigo. E eu chorando, me arrependi dos meus pensamentos. Porque não foram palavras, foram simplesmente pensamentos, o qual anos eu fui alimentando. E quando eu fiz 40 anos, a morte bateu na minha porta. E eu naquela madrugada me arrependi. O meu esposo orou comigo, eu renunciei em palavras, dizendo, Senhor, eu me arrependo de ter gerado morte dentro de mim. Olha o poder que nós temos de uma mente. O Senhor nos fez criaturas do mesmo nível que nós podemos criar através da nossa mente. Então não perca, comece a analisar o que é que você está pensando. O que é que você pensa sobre os teus filhos, sobre a tua casa? Como é que você vê o teu esposo, o que está dentro de você? Ah, mas ninguém sabe. A tua mente está criando e no momento exato vai se manifestar. Então ocupe os teus dias para projetos, sonhe grande, sonhe pequeno. O valor é o mesmo, o preço é o mesmo.
Mas não crie desgraça, não crie morte. Não crie um mecanismo que vai chegar no momento que ele vai cobrar. A mente vai manifestar aquilo que durante anos ou dias você vem proferindo na sua mente. Graças a Deus, que leitura, que palavra tremenda. Quem nos conhece já há um bom tempo aí, sabe que nós, há muito tempo nós pregamos o Evangelho, procuramos agir desta forma, né, conforme esse livro está explicando, porque fomos discípulo do pastor Maico, por 2 anos e meio. E eu me lembro que já tivemos pessoas ali na igreja, que muitos deles já chegaram e falaram para o pastor Edivaldo, né, muitas pessoas, dizendo que não gostava da maneira que nós pregávamos, que nós fazíamos os cultos, que nós fazíamos a obra de Deus, porque a gente estava sendo orgulhoso, querendo impor algo que era impossível, que as pessoas não são, querendo ser mais do que os outros. Mas na verdade esse livro ele veio, graças a Deus chegou na mão de muitas pessoas. Pena que na mão de alguns que falaram isso, eles acabaram até muito se desviando da obra, né, se afastando, e esse livro não chegou na mão deles para eles também ter esse aprendizado. Porque isso que nós temos vivendo aí, vendo e lendo no livro, são coisas que a gente aprendeu e nós temos revivendo, temos novamente, né, recapitulando tudo isso para pôr em prática na nossa vida. Porque a Bíblia diz que na língua, pastora, está o poder da vida e da morte, da bênção ou da maldição. Se a pessoa confessar durante anos que ele vai ser pobre, ele é miserável, que ele é um Zé Ninguém, que ele nunca vai ter nada, que ele não pode isso, não pode aquilo, é exatamente assim que ele vai ser e vai viver, e sua família vai ser a mesma coisa. Porque a limitação, né, ela se encontra apenas dentro da nossa mente. Principalmente o cristão, né? Deus nos fez gerador, criador, desenvolvedor. Só que as pessoas é mais fácil você pensar coisas pequenas, coisas medíocres, né? Como diz um amigo meu, né? Seguir o fluxo do mundo, do que pagar o preço por uma mudança, porque tem um preço para isso acontecer. Tem que pagar um preço, tem que acordar tarde, dormir cedo, tem que se separar, perder amigos. Eu perdi muitos amigos já. Muitas pessoas não gostam de mim porque a gente age desta forma. Só que, olha só, Deus entregou um projeto para nós aí, que de sábado até agora, acabei de olhar no sistema, 362 pessoas já estão ligadas a nós em um projeto aqui. De sábado até agora, 95% das pessoas eu não conheço. Mas Deus é quem faz essas coisas. Mas por quê? Porque nós agimos diferente, profetizamos, cremos, andamos diferente, sentimos diferente, deitamos e levantamos diferente, pregamos diferente, conversamos diferente. Eu não aceito palavra de derrota, fracassado não fica perto de mim, né? Pessoas negativas eu não gosto, não fico perto, porque isso contamina a nossa mente. Mais dia, menos dia, você vai entrar por essa linha também. Não é verdade? Lá em Êxodo, pastor, o próprio Deus, quando reúne o povo, ele diz: eis que hoje vos apresento a bênção e a maldição. Mas ele ainda dá um conselho. Eu aconselho vocês que peguem a bênção, que vivam sobre a bênção, as palavras, os pensamentos e as atitudes. O próprio Deus, ele não nos tira o livre-arbítrio. Deus não vai chegar em você e vai mexer dentro do teu coração, que é a mente, e vai fazer essa mudança, o qual você precisa tomar atitude. Você tem um projeto, você quer prosperar, você quer mudança, mas enquanto tiver com essa mente, você não vai receber e não vai conhecer o que é isso de Deus. O que diz Romanos 12:2? Que nós não podemos continuar dessa forma, que nós temos que mudar o jeito de pensar. Então nós podemos provar aquilo que é bom, aquilo que é perfeito e agradável. Não existe outra forma de gerar um milagre em nós. Pensamentos de pessimismo, de derrota, de pessoas que não têm mais sonhos. É verdade. A pessoa que acorda de manhã e não tem um sonho, ela está pronta já para ir embora, pastor.
É verdade. Porque os sonhos, Deus nos fez pessoas para Ele dá sonhar, vida, dá vida. Levanta a autoestima da pessoa, ela se anima, ela tem vida própria dele. Amém, é isso ali, vamos. Graças a Deus, né, que coisa tremenda, nós temos aí já terminando o horário. Que Deus abençoe a todos, vamos orar a Deus agora. Que Deus abençoe esse dia, que lição tremenda. Pegue isso para a sua vida, agarre com as duas mãos. Leia, releia o livro, você que tem, você que não tem, ouça novamente a mensagem. Ela é poderosa e tremenda, amém? Que Deus abençoe a todos, né? Forte abraço, fique com Deus. E nós vamos estar agora fazendo uma oração e logo em seguida encerraremos essa reunião. Lembrando que amanhã, às 11 horas, no clamor do meio-dia, amém? Pai, em nome de Jesus, abençoe os teus filhos, as tuas filhas, dá vitória, Pai. Envia teu Espírito, meu Deus, e abre a mente, o coração, Pai, desse homem, dessa mulher, que ele possa ver, Pai, a grandeza do Senhor, olhar com os olhos da fé, ver, Pai, as maravilhas que o Senhor tem nos preparado para nós. A palavra de Deus diz que o Senhor já tem tudo preparado, escrito no seu grande livro, e o Senhor nos cerca de coisas boas. O Senhor nos cerca para que nós nos conduzimos pelo o caminho aquilo que não edifica em nada, aos vícios, aquilo que traz tristeza, angústia. Mas o Senhor quer que nós andamos por fé e não por vista, que nós andamos com pessoas que são pessoas da fé também, para que nossos pensamentos não sejam contaminados. Abençoa, Pai, todos, Pai, que estão ouvindo e os que vão ouvir essa mensagem, que o Senhor venha abrir a sua mente para ele em tempos de crise, isolamento que está chegando aí, dias difíceis que o nosso Brasil vai viver, que a gente consiga olhar com os olhos da fé. Abençoe o nosso pastor, a sua família, abençoe todos os membros da igreja, as lideranças, que dias difíceis estão passando com a igreja fechada. Só Deus na nossa vida. Deus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, Pai, fica conosco e nos traz a paz em nome de Jesus. Deus abençoe a todos, fique com Deus, amém?